Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Complete Bodycast, o podcast bariátrico mais completo desse Brasil. Eu sou a Mari, acho que vocês já me conhecem, né? Sou nutricionista, especialista em cirurgia bariátrica. Estou aqui com o meu outro companheiro, né, de bancada, host deste podcast também, Dodô. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai assistir esse podcast. É um prazer estar aqui contando histórias inspiradoras, né, de pacientes bariátricos e trazendo profissionais da saúde que fazem a diferença na vida desses pacientes. E hoje a gente está com uma presença muito ilustre aqui que a Mari vai falar um pouquinho para vocês. Exatamente. Vou começar pelo tema, depois apresento a pessoa para vocês entenderem, né? A gente vai falar sobre atividade física. Será que o bariátrico ele é obrigado? Tem que fazer atividade física? Ele é obrigado a fazer atividade física? E para falar sobre isso, estou com ninguém mais, ninguém menos do que o Juan. O Juan, ele é educador físico, ele é especialista, né, em cirurgia bariátrica. Eu vou ler aqui o currículo dele para vocês entenderem o naipe da pessoa. Ele é pós-graduado em obesidade e emagrecimento pela Unileia, em Brasília, há 13 anos, especialista em treinamentos para pacientes bariátricos. Ele é fundador da Body Trainers, que é a primeira academia online para bariátricos do Brasil, que já está em atividade há 3 anos e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e atende aí pacientes no pré e no pós-operatório. Olá, Juan, seja muito bem-vindo ao Complete Bodycast. Que delícia, que honra, hein, poder vir aqui conversar com os nossos pacientes, com você. É um tema e é um mundo que exige muito conhecimento, muita informação. Então eu fico completamente lisonjeado pelo convite e muito gostoso poder compartilhar conhecimento e a gente bater papo aqui hoje, né? Exatamente. Com certeza. E eu já quero puxar o gancho exatamente disso. É um universo totalmente nichado, né? O paciente bariátrico, por muitos anos, ele foi um público talvez esquecido, né? Muitos pacientes sofreram por falta de conhecimento. E você vem com a proposta de ser um personal trainer, né? Um profissional de educação física focado nesse paciente. Você poderia focar em 200 milhões de habitantes e você está focando em apenas 1 milhão, né? Visto o Brasil inteiro na média. Como que surgiu essa ideia? Da onde veio esse sentimento de, cara, eu vou ajudar os pacientes bariátricos e só bariátricos? Pois é, eu comecei como personal trainer convencional, tradicional em academia e sempre puxava pacientes querendo emagrecer. Então era sempre meu foco, as pessoas vinham até mim com esse objetivo. E eu acredito, já me falaram isso muito por conta de acolhimento, que eu acho que é o que os nossos pacientes mais precisam. E aí, nesse esquema de emagrecimento e faz um programa com uma nutricionista desde a época de estagiário, eu comecei a tomar forma, tanto nos treinos online, treino gravado, fazia tudo quanto é tipo de coisa, desde lá do comecinho da faculdade. E aí veio a pandemia. 2020. 2020. E aí, até então, eu já trabalhava um pouco com relação à bariátrica, mas aí a pandemia veio e aí os nossos pacientes, nossos alunos ficaram sem chão, né? Porque Sim. Quem ia para academia, não tinha mais academia. E treinar em casa já era uma questão já praticamente impossível. Ninguém sabia nem como fazer, né? Uhum. E aí surgiu esse projeto. Foi logo quando eu comecei a fazer a especialização para pacientes bariátricos com o Marcos, da Body Fitness. E ali surgiu, assim, mas foi muito rápido, porque a demanda da pandemia veio com tudo, né? Veio. E aí o pessoal fala, luz no fim do túnel. A galera entendeu que se eles não cuidassem da saúde, algo sério poderia acontecer, né? É. Então a galera acendeu a luz pra saúde Mas pela primeira vez, né? E era desespero mesmo, era pelo amor de Deus, Eu preciso fazer qualquer alguma coisa. focado para bariátrico. Eu falo com o personal, não sabe, tem medo, né? Sim. Personal, de repente, profissionais da saúde que não conhecem do paciente bariátrico tem medo de colocar a mão no paciente bariátrico, né? Acho que essa é uma das queixas maiores. Dos nossos pacientes. E precisa tanto, né? E aí é uma população que já tem uma certa resistência à atividade física, a ir pra academia. Exato. Eles têm vergonha, eles se sentem muitas vezes rejeitados. Eu recebo muitos relatos de que, me olham diferente, as pessoas olham com preconceito. Então, você ter um programa que consiga cuidar desse paciente em relação à atividade física, que é fundamental, ele fazendo em casa, né? Eu sei porque a gente já trabalhou junto lá na comunidade. E você fala assim, compra um halter, tipo, baratinho e tal. Você começa com de 2 quilos, não compra dessa marca não, porque logo você vai mudar pro de 5 quilos. E você compra essa tornozeleira e etc. Você consegue adaptar para uma realidade de academia, só que dentro da casa do paciente, no conforto da casa dele, onde ele não vai ter os olhares ali de ser julgado e etc, né? Você consegue perceber que o paciente ele adere melhor ao exercício, à atividade física, fazendo em casa do que a academia? Tipo, faz por mais tempo, com mais constância? O que você percebe?
Olha, tem vários fatores que me trazem a uma resposta. Eles acabam tendo, primeiro, aquela questão do horário, do comprometimento. Então, sabe que às 8h15 da noite é a hora do vai. Então, essa é a primeira questão. Segundo, estar acompanhado. Porque quando vai numa academia convencional, o que acontece? Primeiro que você demora 15, 20 minutos para chegar até a academia, estaciona, sobe, faz aqueles eternos 15, 20 minutos de esteira, procura pelo professor, começa a série, aí de repente o equipamento tá longe do outro. O professor some. O professor some, ou a máquina tá ocupada, e fica naquele treino por 3 meses, 10 semanas, e o negócio não sai daquilo. E o que mais motiva qualquer pessoa é o resultado. Então, quando você vem para uma proposta onde você, com treinos de 25, 30 minutos, de uma forma rápida, dinâmica, onde você não vai ficar zanzando de lá para cá, são praticamente 25, 30 minutos mesmo de atividade. O pessoal que treinou lá sabe que pega, porque às vezes o pessoal vem desconfiado no começo. Não, mas em casa, 30 minutinhos, é aí que pega o negócio. É o dinamismo, né? E o acompanhamento. E aí começa a ter o primeiro resultado, e começa a criar o compromisso, o hábito. Esse é o segredo. Quando cria o hábito, não importa se você está fazendo 10 minutos ou 1 hora de exercício. Claro, aí tem a orientação, a indicação do que é melhor, o que é mais adequado para um paciente bariátrico, até pelo tempo de cirurgia que ele está. Mas é aí que começa, onde cria o hábito, cria o resultado e aí vem a motivação. A motivação não vem para começar, ela é o fim. Exatamente. Você hoje trabalha com pacientes mais de pós-imediato, pós-tardio, mais reganho, mais pré-operatório. Como é que é seu público? Por ter essa questão de não ter muitas academias, na verdade nós somos a primeira e a única academia online com aulas ao vivo para o Brasil, né? Parece de tudo quanto é paciente, né? Até 20 anos de bariátrico, né? De cirurgia, até o pré-operatório. Mas a maioria vem e às vezes vem com reganho, né? A maioria é com reganho de peso. A gente vai entrar nesse assunto. O que eu achei muito interessante, igual você falou, 10 a 15 minutos para chegar na academia. Tem gente que demora muito mais. Então, às vezes, o tempo que você faz de exercício ativo é o tempo de trânsito. De trânsito. E de volta. Então, assim, acaba que você tira uma desculpa da pessoa, né? Às vezes ela consegue fazer, sei lá, né? Eu sei que são aulas ao vivo, mas ela pode fazer no horário do intervalo dela, no almoço, né? Dependendo do horário. Mas a pergunta que eu ia te fazer é, esses treinos são em grupos, não são? São. Então a gente tem o fator comunidade ainda, né? Comunidade. Porque na academia você tá fazendo, você não conhece quem tá do lado, ninguém tá nem aí pra você. Às vezes o professor nem tá olhando você fazendo exercício. E no seu acompanhamento você tem um grupo de pessoas ali juntos. E são todos da mesma praia, vamos dizer assim, né? É verdade, são todos bariátricos. São todos bariátricos. Então ali eles se sentem bem, não vão se sentir julgados. Nunca aconteceu nada perto de alguma questão de ficar uma saia justa para qualquer um lá dentro. Nunca aconteceu isso. Nos 3 anos de Body Trainers. Isso é fundamental, né? Para a pessoa sentir a segurança. Eu falo para o paciente, comigo, você tem que sentir segurança e acolhimento. Se eu não te entregar isso, para mim eu falhei. Falhou. Acho que para a área da saúde é Total, isso, né? Ainda mais para pacientes que já vêm de uma rejeição muito grande, e existem estudos que mostram que muito dessa rejeição vem de nós, profissionais da saúde. Sim. O que está completamente errado, tendo em vista quem sabe que a obesidade é uma doença, né? E que não depende só da força de vontade da pessoa. Não é isso. Não é só isso. fechar a boca. Não é só fechar a Não é. boca. Quem nos dera se fosse, né? E aí que eu te pergunto, vamos pensar nos pacientes de reganho, pra gente já entrar nessa pauta de reganho de peso e atividade física. Porque eu fico falando, tem muitos estudos que mostram, porque de fato eu leio bastante artigo, e a gente vê que quando a gente vai olhar os estudos que medem efetivamente pessoas que são ativas de pessoas que não são ativas depois da cirurgia bariátrica, tanto na atividade física em si, intencional, exercício físico, quanto pessoas que se movem mais. Então até tem um estudo que é muito legal, que eu acho que eu usei esse estudo para falar de reganho tanto na comunidade quanto na pós. Que ele falou assim, que pessoas que têm como hábitos de lazer atividades que de movimento, passear com o cachorro, ir no parque, fazer uma trilha, e pegaram pessoas assim e compararam com pessoas que tinham como atividades de lazer, atividades que a gente fica mais parado. Cinema, teatro, ir comer, Netflix, etc. Não que exista algo errado com isso, mas compararam esses dois grupos. E eles perceberam que o grupo cujas atividades de lazer eram mais ativas, eles tinham uma perda de peso, depois da bariátrica, melhor. Então, não necessariamente é o exercício físico em si, é mover-se mais. Então, assim, já tem várias aí evidências que o treino, o exercício, a atividade física, o movimentar-se, ele ajuda na perda de peso depois da cirurgia. Tanto naquela do primeiro ano, quanto tratar o reganho depois. Você percebe
que na sua turma, principalmente na sua prática, né, da academia e tudo mais, que as pessoas chegam com reganho e o exercício em casa, o treino voltado para o bariátrico ajuda na reversão desse reganho, é mais rápido, as pessoas perdem quilos. Como que é a sua história com esse grupo do reganho especificamente? É muito interessante e vai bem do que você está falando, porque o que você acabou de dizer é a atividade física. E ele é diferente do exercício Sim. físico, tem uma grande diferença, né? E a atividade é tudo que você vai se mover, que gaste caloria. Até mesmo varrer uma casa é atividade Total. física, subir escada, ir a pé até o trabalho, enfim, tudo isso conta como atividade física. Então eu vou no processo inverso. Juan, 10 minutos por dia vai dar resultado? Estamos falando de resultado, né? Perda de peso, perda de gordura, definição muscular, tudo isso. A gente inicia dessa forma. Por isso até que o paciente vira para mim e fala assim, mas eu preciso já comprar um monte de material treinando em casa? Eu falo, não. Eu quero que você sinta o que vai ser necessário para você. Porque às vezes com o peso do próprio corpo já resolve, porque eu preciso de uma intensidade X. Que cada aula tem uma estratégia. Se você atingiu essa necessidade sem nada, tá perfeito para mim. E com o tempo, naturalmente, vai surgir a necessidade e a demanda de você ter um equipamento a mais. Aí eu vou te orientar. Então, quando ele começa com 10 minutos e dá conta, já tira o primeiro mito de academia é difícil. Porque as pessoas têm na cabeça o quê? Academia é 1 hora, 1h30. Por conta da esteira, do equipamento, da academia cheia, daquele barulho e tal. E não é isso que é o exercício físico. Você precisa fazer um treino onde você tenha contração muscular e queima calórica. Basicamente é isso. Isso vai te motivar a comer melhor, isso vai te motivar a não beliscar, isso vai te motivar a ter atividade física, que é o ponto que você entrou, Mari. É aí que a pessoa começa a entender que não vale a pena fazer o exercício físico, ter todo esse planejamento estratégico que a gente coloca para eles de perda de peso e comer aquela baita pizza no final de semana. Então é o processo inverso que eu faço com eles. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Por exemplo, quando você vai lá e se matriculando numa academia, tudo que você precisa aparentemente está lá. Uma esteira, um halter, né? Barra, o que você precisar tá ali. Quando a gente fala, e aí eu tô pensando com a cabeça do bariátrico, eu falo, cara, eu vou fazer na minha casa. Eu não tenho um espaço adequado. Meu quintal é pequeno. Eu nunca tive um halter, não sei nem escrever halter. E eu vou entrar lá no Body Trainers. Cara, o que eu preciso, né? Pra garantir minha segurança, primeiro, né? Pra eu não me matar em casa, né? Online. E os materiais. O que você dá de orientação? Porque eu sei que o bariátrico, e eu pensaria a mesma coisa. Eu falo, cara, fazer em casa, eu não tenho estrutura pra fazer em casa. Isso. E aí eu vou entrar num negócio desse Tem espaço, às vezes, né? Exato. Tipo... Eu falo, eu vou rasgar dinheiro, porque eu não sei o que precisa e não vai dar certo. Fala pra gente. Chegou o Douglas lá, bariátrico. Eu não sou bariátrico, tá, gente? Mas só um exemplo. Sou bariátrico, vou começar, mas minha casa é pequena, às vezes eu vou ter um quarto lá, um pedacinho lá pra eu treinar. Como que funciona? Quais são as orientações? Para você começar, eu preciso da sua presença. Porque as pessoas querem, às vezes, tem esse planejamento de estar tudo perfeito. É o melhor tênis, a melhor academia, o personal mais caro ou mais popular da sua cidade, né? Coloca muito empecilho. Sendo que, na verdade, a gente está falando ao longo desse nosso bate-papo aqui. É começar. A maratona, que são 42 quilômetros, eu sou corredor, eu adoro, começa no primeiro quilômetro, no primeiro metro. Então não adianta eu pensar no 42º quilômetro se eu estou começando agora. Então é isso, o processo vem, entra na aula, às vezes no começo a conexão não fica tão legal, acha que não foi tão bem por conta da coordenação, que não entendeu de repente a aula, mas eu falo para o aluno, venha com uma expectativa de curtir. Não é no primeiro dia que você vai perder 2 quilos. Exercício físico é diário, né? Venha, curta, eu vou te acompanhar. Então eu faço, claro, um formulário, tem um formulário antes para entender se essa pessoa tem alguma lesão, se ela precisa de alguma adaptação, para que tenha segurança, que é aquilo que a gente falou, acolhimento e segurança, para se sentir tranquila, tá em casa, literalmente. Faz o treino, depois a gente vai conversar. E aí faz o segundo, o terceiro, porque a nossa programação de segunda a sábado, com aula ao vivo. Então é cada dia um treino. Se hoje é uma localizada de glúteo, abdômen e perna, amanhã é membro superior e aeróbico. E no outro dia é outro. Então são treinos diferentes. Então vem fazendo, sem expectativa. Nossa metodologia de treino lá é por tempo e não por repetição. Geralmente vai na academia 3 de 10, 2 de 15. Como a gente tem pacientes pré-operatório até o pós-operatório, ou seja, paciente de 200 quilos ou 50 quilos,
como que eu faço para a aula ficar dinâmica e todo mundo conseguir fazer no seu ritmo? Porque cada um tem que respeitar seu ritmo, seu limite. Treino por tempo. Então, se eu passo lá um abdominal, um exercício qualquer, eu, em vez de passar por repetição, eu passo por 30 segundos. Eu faço 3, tem gente que faz 30. Total. Tá Exatamente. Intensidade pra uma diferente. eu não fico com medo, né? Porque eu falo, eu tô no meu ritmo, é isso que eu consigo. E é por isso que eu não abro mão do online, do ao vivo. Porque se é gravado, a pessoa vai achar que ela tem que fazer Igual o Ela tem que te vizinho. acompanhar. E eu fico lá, porque eu fico lá, que eu comentei com vocês no backstage. Eu fico no mosaico, vendo todos os alunos para corrigir postura, Perfeito. para adaptar exercício. Você pede câmera ligada? Não, é obrigatório câmera ligada, que senão a pessoa fica no escuro. Você não consegue corrigir. Claro que na primeira aula, às vezes fica aquele, Sim. professor, tô com vergonha. Sinta-se tranquilo, mas eu vou te chamar o tempo todo pra perguntar se você tá bem. Nem que você mande um emojizinho pra mim. Mas o ideal eu tenho que saber. é que eu assista. Mas eles perdem logo a vergonha porque é o que a gente tá falando, é uma comunidade, é um espaço deles. Sim. Eles se sentem bem lá, Que lá legal, dentro. cara. E aí vai andando, vai fazendo o primeiro treino, o segundo. Quando vê... Já foi. É um momento de lazer, né? Que eu coloco pra eles. Aqui você vai se divertir. Não é vem pra na ser chato. Não. Eu brinco. O pessoal que me conhece sabe que eu sou brincalhão. A gente deixa o ambiente leve, porque exercício não é fácil. Ninguém acha exercício fácil. Viu? Não caia nessa não que exercício é tranquilo, porque atleta olímpico também sofre. Muito. Também tem dor, também tem os ódiozinhos da vida. E aí, esse ponto que vocês estão falando é que a galera fala, será que vai funcionar em casa? Ao mesmo tempo, será que é seguro? Eu não tenho espaço. Eu acho que as pessoas ficam pensando, falando assim, foi gostoso demais pra ser verdade. Não vai funcionar, é muito leve. Porque as pessoas têm essa impressão de que tem que ser horrível e difícil e absurdo. Tem que ser doloroso. Doloroso pra dar resultado. É a mesma coisa com nutrição, né? A gente prescreve, quero emagrecer. Faz a consulta, etc. E passa um cardápio. Nesse cardápio tem arroz e feijão. Não é possível que eu possa comer arroz e feijão e emagrecer. Sabe assim? Não é possível que com esse treino de só 20 minutos, 25 minutos vai ser suficiente. Aí se você passa um pior, a pessoa não faz. Mas ela também não quer o fácil, Ele entendeu? desconfia do fácil, Desconfia. né? E aí tem 2 pontos. É possível você emagrecer treinando bem, fazendo um treino de meia hora. E tem um segundo ponto também, que é igual vocês falaram, tem que começar de um lugar. A pessoa não faz nada. Vamos pensar numa escada rolante. Ela tá nesse andar, ela quer subir pro segundo andar. Ninguém vai conseguir subir com uma passada de perna só. É degrau por degrau. Então, você vai precisar passar pelo primeiro degrau, onde vai ser leve, tanto para que você consiga subir para o segundo, que você só consegue ir para o segundo e chegar no segundo andar, degrau por degrau, quanto para você não se lesionar. Você precisa criar uma estrutura corporal para poder suportar um treino mais pesado, não é isso? Com certeza, quando você pega assim, quer um resultado, é o que a gente falou, ele não vem no primeiro dia. Então você tem que iniciar. Iniciou, na semana que vem vai estar um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, um pouco mais adaptado. As pessoas às vezes querem imediatismo, né? Eu vi a outra pessoa fazendo lá, já estava com o material. Calma, ela já passou pelo processo que você tá. É como se na arte marcial tem o faixa branca e vai mudando de faixa. Mas isso é uma transição natural. E ela tem que ser natural, porque senão vem a lesão. Não adianta você chegar na primeira aula e querer nos 40 segundos fazer as 30 repetições. Faz 8. E o bariátrico, ele se lesiona com mais facilidade? Número 1, você percebe isso na sua prática? Número 2, os estudos mostram alguma coisa nesse sentido? Não. Risco aumentado? Não tem. É um paciente que, na verdade, o treino para um bariátrico e um treino para um paciente clínico é o mesmo no sentido dos cuidados necessários pré e pós-treino. Tanto na parte de alimentação quanto na parte mental e do próprio exercício físico. Então, o bariátrico, até indo mais adiante da sua pergunta, Mari, um bariátrico pode até ser maratonista, triatleta, atividades de altíssima inclusive, intensidade. acho que já teve convidado aqui, ou vai vir, que é... Eu tinha paciente que ia correr maratona. Exato. Ele tava treinando pra isso. Mas é possível, nossa, eu sou diferente. Não é diferente, não. Não. O processo é o mesmo, inclusive, é o que a gente falou aqui. A dificuldade que eles têm, a gente também tem. Sim. É super difícil acordar às 6 horas da manhã para treinar há alguns dias. Mas o que vai motivar? É o resultado, é saber que está te fazendo bem, a melhora do sono. São todos os benefícios que o exercício físico traz. Que se eu perguntar para qualquer pessoa, ele vai me dar pelo menos 10. A gente já sabe os benefícios. Mas às vezes as pessoas ficam paradas
no eu preciso ter resultado para amanhã, é o projeto Carnaval que a gente fala, né? O projeto Verão. Projeto Verão. Projeto Verão que não Já existe. fiz vários. Deu tudo errado. Deu todos É errados. lógico, quantas Todos vezes, errados. professor? Preciso perder 15 quilos pra semana que vem. Não Ó, pega vai. o seu braço direito. É tipo isso, cortam a perna porque o caminho não é fácil. Nesse modelo. Mas esses pacientes que passam dos 21 primeiros dias, dos 2 meses, que aquele vai de projeto a projeto, porque é legal colocar pequenas metas. Sim. A gente começa nas pequenas metas. A primeira meta do meu paciente que entra na primeira semana eu quero aqui você 4 vezes essa semana. Só isso. Ah, mas e a balança eu quero... Não, é só isso. A expectativa é única. Na semana que vem a gente vai ver o que aconteceu. E vai. Com 2 meses, ele mesmo já falou, olha, eu senti essa diferença. Então vamos intensificar nessa parte. Por isso que tem que ter esse acompanhamento, né? Por isso que tem que ter um direcionamento. Por isso. E aí a diferença de um paciente bariátrico para um paciente clínico. Porque o emagrecimento é diferente, a perda de peso é diferente, é tudo diferente comparando com um paciente clínico. Até um ponto que é muito importante, que puxa pra atividade física, aquela mulherada, sempre que eu falo disso, pira. De novo, são os reels que dão umas visualizações absurdas, é quando eu falo de flacidez. Né? A pele do paciente bariátrico é diferente. Flacidez, ela tem várias, digamos assim, camadas que influenciam no nível de flacidez que você vai apresentar. Na camada de pele mesmo, de tecido conjuntivo e a camada muscular, que é onde o paciente mais ele sente, né? Dito isso, dá com esse treino em casa pra ganhar massa magra e ou preservar ao menos durante o primeiro ano. E, ao mesmo tempo, você percebe que as mulheres percebem, né, notoriamente, uma melhora da flacidez depois que elas começam a treinar, mesmo que em casa? 100%. E a resposta é, assim, direto. Quando a gente vai numa academia, o que tem de diferente do que a nossa casa? Máquinas e equipamentos. A esteira, aquela máquina gigantesca que a gente não sabe nem por onde começa. Mas o que importa no treino é volume e intensidade. Por isso que eu tô falando que num treino de 30 minutos, os nossos alunos acabam fazendo às vezes 3 vezes mais séries e exercícios do que numa academia. Por esses motivos que eu tô falando. Então, imagina você vai fazer por exemplo, o tchauzinho, aqueles músculos que geram, aqueles músculos não, onde mais o paciente reclama da flacidez. É o tríceps, é o interno de coxa, é atrás do sutiã, é o abdômen, é o glúteo. Então a gente foca sim nesses principais músculos, primeiro de tudo. Então imagina que num treino, ontem aconteceu isso, um treino a gente fez 16 séries de tríceps. Numa sessão de treino. Imagina ele fazendo isso numa academia. Não faz. Não faz. Né? Então a gente trabalha com volume e intensidade. No dia seguinte tá todo mundo falando assim, se hoje for o treino de braço eu não vou. Ou seja, pega. Porque aí eu determino uma intensidade. E isso é subjetivo. Olha, de 0 a 10 eu quero você hoje nota 7 de cansaço ou dor muscular. Se você não chegar nisso, pega um tijolo, pega o cachorrinho, pega uma carga adaptada e uma garrafa PET que você precisa chegar nessa intensidade. E é isso, essa adaptação que eu vou orientando e guiando eles. E você já deve ter visto meu treino lá no BSS. Eu fico falando o tempo todo. Porque eles precisam ter consciência do que está acontecendo. Porque ali eu tô com 10, 15, 20, 30 pessoas, uma diferente da outra. Então eu preciso que cada uma entenda exatamente o que ela precisa. E aí que começa o tratamento direcionado. Eu ia fazer uma pergunta sobre esse direcionado, mas antes dela só um testemunho, né? Eu tô com um problema no joelho e aí eu fui na fisioterapia e eu sempre pratiquei esporte. E aí cheguei lá na segunda pra avaliação, o cara falou assim, você vai vir aqui quarta e sexta. Eu falei, não, como assim, cara? Eu quero vir amanhã, né? Eu quero terça, quarta, quinta, sexta. O cara, não. Começa, a gente avalia e depois a gente vai aumentando a intensidade. Eu falei, beleza. Aí voltei na quarta. Cara, eu só fiz exercícios com o meu corpo, sem peso. Cara, eu não tô aguentando sentar. E amanhã tem outra sessão. Isso. E eu falei, eu tô ferrado. Isso. Obrigado, Senhor, o fisioterapeuta, ele é um anjo. Porque, cara, eu não ia aguentar. Então, assim, esse é o ponto do profissional capacitado. Ele entende o mecanismo e ele sabe orientar. E aí é onde eu ia entrar. A gente vê, e aí eu tô pensando de novo com a cabeça do bariátrico. Tem vários casos, Juan, pela obesidade, pelo excesso de peso, pela sobrecarga em joelho, né? Pé, né? Que você já conhece. Vira e mexe a Mari e fala, gente, faça um treino de força, gente, se movimentem, né? Da tríade ali de emagrecimento e tal. E a gente vê a galera falando assim, mas eu tenho um problema na coluna. Minha perna não sei o quê.
cara, não é uma desculpa, mas é uma condição que às vezes eu tô com um problema no joelho. Eu não vou sair correndo Não 30 pode. quilômetros. Isso. Nem agachando pesadão. Exato. Então eu sei que eu não vou fazer. Isso gera medo. Medo. Quando chega uma, né, imagina, mas ele precisa fazer atividade física, porque, né, tá ali relacionado ao emagrecimento. Quando esse paciente chega pra você e fala, Juan, minha coluna dói, eu tô com hérnia de disco, eu tô com um problema no joelho, eu consigo fazer algum tipo de atividade? É possível ou não é? É, querendo ou não, uma desculpa, sim. Não querendo tirar esse peso da dor. Porque Sim. quem sente dor é dor. Dor é Não dor. dá pra tirar isso de ninguém. Então, eu juro que eu entendo você. Mas a questão é a seguinte. Você tem uma dor no joelho, certo? Você tá com a dor no joelho. Uhum. O que te impede de fazer abdominal? Nada, O que te impede de fazer tudo de membro superior? nada. E aí eu adiciono um atendimento personalizado, onde eu vou pegar, entender um pouco mais sobre sua lesão, às vezes uma carta médica ou uma própria assessoria com um fisioterapeuta, que a gente também tem, e entender que você não pode fazer determinado exercício, então eu já tiro ele da sua programação do treino e adapto para outro exercício. Porque Sensacional. você está fazendo físio. Então você está fazendo algum exercício. Então você precisa de exercício. Então o cuidado maior é o que eu não posso fazer. E aí primeiro de tudo, eu vou tirar isso. E aí o resto você faz. Então essa aqui é a questão, meu cotovelo dói. Beleza, vamos fazer 200 agachamentos. Você vai ficar com a perna Por que não? ótima. E eu vou fazer um desafio para as pessoas que desconfiam do treino, se em casa funciona ou não funciona. Ao invés de falar para você fazer uma programação, posso olhar ali? Pode dar o recado seu. pra câmera direto. Pode ir lá. É isso mesmo. Manda bronca. Ao invés de você fazer um treino completo com bíceps, tríceps, aquele negócio todo que de repente você nem entende, você vai pegar um grupo muscular, pode ser o abdominal, e você vai cronometrar 3 a 4 minutos e você vai fazer o máximo que você puder, sem parar, na maior intensidade que você puder, 3 a 4 minutos de abdominal, e amanhã a gente conversa. É. Pronto. Básico. É. Tem aluno meu que fala assim, Juan, semana que vem eu vou viajar. Então eu vou estar numa convenção, eu vou estar corridaço, eu não vou conseguir treinar. Eu falo, você tem 10 minutos? Tenho. Então eu mando uma programação de cada dia, um grupo muscular. Hoje é o dia da perna. Você vai fazer 10 minutos passo 3 exercícios lá, uma série X, você vai fazer mais 0 intervalo. 10 minutos, 8 minutos, não tem problema. No dia seguinte, Juan pegou mais do que o treino que eu faço lá na academia, porque daí a gente direciona. E sabe o que dá vergonha, cara? É porque basicamente, você corta todas as desculpas possíveis, não né? Tem. Então, cara, quem não tem 8 minutos, Juan? É? Eu vejo, cara, o tempo que você fica no celular, no Ah, Instagram, dá 1 hora, 2 horas. Você não arruma 10 minutos, cara? É. E aí vai a pergunta, mas com 8 minutos eu vou ter resultado? Para quem está no processo de perda de peso, para quem está na pegada, para 7 dias pode ser a maior cilada, que aí vira 20, 30. Total. Aí é o problema. Então esses 7, 8 minutos, além de te manter nativa, querendo ou não, você tá tendo condicionamento físico, tá mexendo no corpo metabolicamente falando, aqui, ó, a parte mental. Eu ia puxar essa parte dos benefícios extra físicos, assim, extra gordura, músculo da atividade física, mas esse ponto que você pegou é muito importante. Faz o quê? Vai fazer uns 10 anos que eu treino todos os dias, de segunda a sábado. Segunda a sábado. Que inveja. Não é pra qualquer um, não. Não é. Mentira, de segunda... Assim, né? Lógico que tem semana... Eu trabalhei muito tempo em outra cidade, então nessas semanas eu não conseguia treinar de segunda a sábado, mas sempre que eu estou em São José dos Campos, eu treino de segunda a sábado. E isso pra mim é, tipo, não vou parar. Só se o dia que eu parir, tiver uma criança nascendo, não vou. Então, assim, é terapia. Por que eu não paro? Porque se eu não for na quarta-feira, aí eu vou falar assim, já não fui ontem, aí eu não vou na quinta. Aí começa a virar esse bolo que você falou. Porque você para de um dia, aí você para de ir no segundo, porque, tipo assim, nem sempre foi assim. Antes de eu ter esse hábito de treinar de segunda a sábado, eu já fui essa pessoa que pagava academia e não ia. Entendeu? Porque eu ia terça, aí eu não ia quarta, aí eu não ia quinta, aí já era sextou, né? Aí sabadão, quem é que treina sábado? Aí voltava segunda. Aí ia terça, só que na quarta também não. Então eu nunca criava o hábito. Então, tipo assim, se você abre exceção pra um dia, você pode ter certeza que isso pode ser o gatilho pra você começar a não ir mais. Entendeu? Então eu acho que isso de, tem 8 minutos, vai me dar resultado? Talvez não. Talvez realmente ficar um dia sem ir
Não vai te fazer tão mal assim quando você pensa no físico, naquela gordurinha que você quer queimar. Mas é importante pra te manter na constância no hábito. E pra você que já sabe que você é meio escorregadio com treino, você não dar a oportunidade de você parar de novo, entendeu? E aí, todo retorno é um saco, né? O voltar é muito difícil. Senhora. Quando eu viajo, fico 15 dias. Porque antigamente eu treinava até em viagem. Aí meu marido, coitado, ele falou: Mariane, por favor, a gente vai viajar, não treina na viagem, não sei o que. Eu falei: não, tá bom. Aí hoje em dia eu não treino mais em viagem, mas a gente anda bastante, não sei o que. Então quando eu volto da viagem, cara, voltar é sempre mais difícil. Você tá com um cardio muito ruim, você já tá mais fraca, você perdeu um pouco de músculo. Então é puxado. Eu fico pensando na pessoa que tem que voltar toda semana, que tem que voltar todo mês. Realmente, aí que ela não vai conseguir o resultado que ela tava querendo, né? Mas ainda assim, é mais mental do que físico, essa perda de... Você não perde massa muscular em uma semana, senão perde, para tudo, né? Você dá uma murchadinha, mas dá uma murchadinha, né? Mas que não vem, né? É mais ou menos isso. Não dá, Aquela inchadinha. é muito mais mental. Então, ou o ser humano são duas possibilidades, ou ele tá no controle ou ele tá sendo controlado. Pela preguiça, pela autossabotagem, pela desculpa, por tudo que ele sabe, ele é consciente. A gente sabe que dá pra fazer a dorzinha no cotovelo, dá pra fazer outra coisa. Hoje é quinta, tá chovendo, mas dá pra fazer outra coisa. A gente sabe disso. Cara, Eu senti o puxão de orelha, eu senti, porque... Foi pra você? Eu tô com meu brigando joelho... com a atividade física aqui o dia inteiro. Eu tô com meu joelho ruim, né? E, cara, é uma dor. É uma dor chata, assim. E eu tô com um filho pequeno, então eu agacho toda hora. Você faz, você é ativo, né? Mas, enfim, né? Não do jeito que eu gostaria. E aí, toda vez que eu penso em atividade física, eu falo, eu não vou porque meu joelho... tá ruim, eu vou acabar me machucando mais. Mas, cara, eu posso deitar no chão e fazer 100 abdominais. Fazer braço. Posso fazer braço. Eu posso fazer um monte de coisa. E eu não faço, cara. E aí eu fico reclamando, eu falo, cara, precisava voltar, mas o meu joelho, né? Que é a desculpa, né? O ser humano tem desculpa toda hora. E eu me auto-saboto, cara. Então, obrigado pelo... Mas sabe de uma coisa? Não, mas você não é paradão, você tem 2 crianças, você é ativo, né? Você tá se movendo, você sabe, a né? atividade que a gente tá falando, né? Conta também. Mas pra galera do 8 ou 80, a galera que é competitiva, que quer tudo perfeito, que se não for na segunda, porque acha que não vai dar resultado, se desafie. Então, por exemplo... Eu me desafiei, o Juan, eu sou um atleta amador. Já tô velho, já tenho filho, trabalho, então é aquele amador, você sabe, né? Sim, sim. Mas eu me esforço muito. É aquela 1 horinha por dia, né? Que é o que eu faço também. Exato. Então eu falo assim, eu tenho uma prova daqui 3 meses, então eu dou minha vida por 3 meses, até na viagem. Minha esposa fala, eu já converso antes, eu falo, olha, que hora você quer tomar o café? Às 8 da manhã, então eu acordo mais cedo, eu vou, treino, não vou prejudicar ninguém. E às 8 eu tô em posição. E ela entende porque ela sabe. Mas quando eu não tô na prova, eu coloco assim, hoje eu consigo em 10 minutos fazer 50 abdominais. Semana que vem eu tenho que fazer 60. Então, as metas, eu gosto muito de trabalhar com meta, porque a maioria é competitiva. Por resultado, ou por motiva, conseguir... Né? Desafio da prancha. Por que eu fui fazer o desafio da prancha? Eles querem fazer toda semana. Não, porque semana passada eu fiz 1 minuto e 52. Eles gravam, a gente parece que não. Mas quando a gente desafia, eles gravam. Mas isso é motivador. Porque ele tá esperando a sexta-feira que vem, que a gente coloca o desafiozinho, pra... Ele quer vencer, né? Mas daí isso tudo na parte mental conta. É isso que eu ia falar. A atividade física, ela vai muito além. Então, às vezes, tipo assim, o treino não é pensando na gordurinha, no músculozinho, que é uma parte maravilhosa também, mas é pensando nisso aqui, ó. Então, tipo assim, se eu não for treinar, é uma hora que eu vou dormir a mais. Aí eu acordo e falo, putz, por que eu dormi? Por que eu não fui treinar? Por quê? Você sai do treino com outra cabeça. Muitas vezes a gente chega no treino assim, cara, eu tô cansada, eu não queria treinar hoje, que saco isso daqui, não sei o quê. Mas eu nunca terminei um treino que eu tivesse assim, continuo cansada, continuo desanimada. Eu sempre termino muito melhor. Parece que o raciocínio vem, eu consigo fluir as ideias, eu fico mais, sabe, mais clara na minha fala. Total. A ansiedade do dia é diferente, a fome é diferente, a vontade de comer besteira reduz. Então, a atividade física, ela tem benefícios que vão muito além das características físicas das pessoas. E aí, ontem, a gente tava falando, eu até falei isso no podcast que a gente gravou com o Mauro agora, que é psicólogo, eu vou falar com você. Eu tava falando sobre beliscação nos stories e dei 3 dicas pra parar de beliscar. Falei, vou acrescentar mais uma, que é a quarta, que é até quando eu falei de você. Que é a atividade física. Quando você treina, você é menos ansioso. E não é porque, o treino é maravilhoso, você faz amigos. Não, é porque fisiologicamente o seu corpo produz substâncias que reduzem a ansiedade. Isso diminui sua vontade de comer por emoção.
diminui vontade de ficar comendo o dia inteiro, de comer doce. Então, são os benefícios da atividade física que extrapolam o próprio físico. Exato. Sem contar no controle da diabetes, no controle da pressão arterial, que a gente já sabe que quem treina tem uma glicemia, um açúcar no sangue reduzido, vai viver mais, não é isso? Com certeza, ela já deu a ficha completa técnica. Já. E sabe de uma coisa? O primeiro resultado que o paciente, o aluno tem com exercício físico é a melhora do sono. Sono. É a disposição, é o humor para aguentar chefe, criança e etc. Isso, porque a rotina nossa geral hoje, que a gente que tá trabalhando na internet fala com pacientes do Brasil inteiro, às vezes até de fora, é basicamente a mesma. Então cria-se uma comunidade por, vamos dizer assim, por afinidade. Então, a maioria... porque eu tô exausta, porque eu não tenho tempo para treinar, porque eu fico esgotada quando eu volto do trabalho e tal. Eu falo, vem no primeiro dia, começa a treinar, começa a ter mais disposição à noite para sentar mais com o filho, para brincar, para fazer aquela jantinha gostosa, já organizar o dia seguinte. Então, esse é o primeiro resultado. Tanto que a gente não fala, você vai perder 2 quilos na semana que vem. Não. Acontece? Acontece. É possível? É possível. Depende de N fatores. Mas essa questão do sentir-se bem é praticamente no mesmo real. dia. É que eu ia entrar exatamente nisso, cara. Eu não sou da área da saúde, né? Então eu não vou entrar na parte técnica, eu vou entrar no dia a dia. E eu sempre penso com a cabeça do bariátrico. Vou te dar o meu exemplo. Apesar de não ter feito a cirurgia. Eu tenho 2 filhas com menos de 2 anos. Então, é uma bebê de dias e uma bebê de 1 ano e 8 meses. Loucura. Eu trabalho o dia inteiro igual um cavalo. Às vezes eu sento no computador 8 da manhã, levanto 10 da noite, em intervalos, né? Paro pra comer, tal. Cara, eu chego no final do dia morto de verdade. Sim. E aí a minha filha à noite, ela não dorme. Então fica aquele negócio, revezando com a esposa, tal, uma com a menina, outra com a outra, tal. Se você me falar, Douglas, 6 horas da manhã tem exercício, eu vou mandar você lá pra aquele lugar. É lógico. Porque eu tô no limite, eu quero dormir, eu não tô afim. É justo. Cara, se eu fosse um paciente bariátrico nessa situação, adicione agora a cirurgia bariátrica, o que você me indicaria? Sabendo que minha vida é uma bagunça, cara. Você pensaria em algo na hora do almoço? O que você falaria? Pô, Douglas, eu entendo, você tá ativo o tempo inteiro, mas, cara, esse horário aqui talvez você consiga achar um tempo. Como que você vê do dia a melhor horário pra encaixar alguma coisinha pra melhorar no resto? Primeiro você tá de parabéns, né? Então, as olheiras estão maravilhosas, você tá mas maravilhoso. a gente tá ativo, graças a Deus. Ativo estamos, né? Mas eu fracionaria o seu treino. Primeiro faz uma cirurgia pra você não ter mais feito. Você tá voando, moço. Você fracionaria o treino. Mas eu fracionaria seu treino. Tá. De manhã 7 minutos, à tarde 7 minutos e à noite 7 minutos. Tipo, coisa de 7 minutos Do jeito que eu falei, de manhã é só abdominal, à tarde pós-almoço, não, acho que pré-almoço, né? Mancada, né? Não, vai, é só pra eu entender. Pré-almoço, um membro superior e à noite alguma coisa nesse sentido. Tipo, 21 minutos dividido em 3 etapas. Deixaria o meu dia melhor? Menos certeza, cansado, menos certeza. morto? Não precisa nem suar. Que coisa, cara. Por sinal, você sabe que me falam muito disso, né? Principalmente do pessoal que teve reganho de peso, quer emagrecer, quer voltar a perder peso. Eles falam, nossa, mas eu não suo uma gota. Isso daí pega pra muita gente. Só vale o treino se sua, né? Na verdade, é só um controle térmico. Só, mais nada. O suor, eu transpiro pra caramba. Eu também. E quem correu, se você também. correu 1 hora e eu correr 1 hora, a gente vai, na mesma velocidade, a gente vai queimar as mesmas calorias. água, né? É água. E eu vou te falar, ó, como eu tô culto. Mas hein? isso é uma dúvida. Geral, que acho que tá Diária. queimando gordura Não, ali, né? e ó, eu tô com a informação bem culta aqui na manga. A perda de peso, ela não é pelo suor. Sim. Ela é pela respiração. É que eu falo porque eu não sabia. Então, quando a pessoa fala, emagreci 5 quilos, da onde saiu? Foi na urina? Não, cara, é na respiração. É o pulmão que faz esse processo. E eu achei isso o máximo. Eu acho que muita gente não sabe. Talvez você já Você tá saiba. respirando sua gordura ou não. Então, por isso que não faz sentido o suor. O suor é um indicativo. Realmente. Sim. Eu suo muito. Se eu, cara, der 2 voltas aqui, eu já tô suando. Mas isso não significa que eu vou emagrecer mais do que uma pessoa que não sua. Mas isso eu recebo direto. É uma questão todos os dias. Mas não tô meia hora nesse treino, não transpiro, relaxa. Aí é legal, entrando nesse assunto da parte aeróbica, porque a gente fala de paciente bariátrico, a gente fala de massa muscular. Ponto.
Mas o paciente que teve reganho de peso ou tá no pré-operatório, é legal ter a parte aeróbica no meio da programação. E aí a parte mais segura para ser trabalhado é com o frequencímetro, que envolve a parte de respiração que você tá falando. Qual que é a sua zona segura da parte aeróbica? O que é isso? Faço a menor ideia. É o batimento por minuto. Qual que é o máximo? Qual que é o mínimo? Onde que tá ideal? Eu preciso chegar a ficar ofegante para valer o Coração treino? batendo na garganta. A gente vai com percentual de zona de intensidade. Conta básica, 220 menos a sua idade. Você que tá com 20 anos, então é 200. Muito obrigado, Tá, então vai cara. calcular aí, 200 Tá. batimentos é o seu 100%. Você vai precisar chegar no 100%? De jeito nenhum. A gente fala aí de... Existem várias zonas, tá? Mas uma zona legal para se trabalhar, 70%. Então a gente tá falando de 140 batimentos, minha matemática confere? Qual a sua idade? Não, 20 anos. 20 anos, né? É os 200 BPM lá que 200, a gente tá falando. é isso mesmo. 220 menos 20 vai dar, 200. Aí você fala 70%? 70% 140. de 200, 140. Essa é a zona de frequência que você deve ficar mais ou menos. Oscila 10 pra cima, 10 pra baixo, tudo bem. Eu tenho certeza que você não vai sair do treino, sabe aquele negócio de É uma chão? zona segura também, Uma pra zona pessoa não ter um segura. piripaque ali também. Uma zona segura. Trabalha se 85, 90%? Trabalha. Quem? Atleta. Você precisa Entendi. entrar numa Chega no limite, no né? limite. E o mais legal, que é por isso que eu entrei nesse assunto, na musculação também. Você chega e cansa a musculação. Claro. Uma coisa é você fazer... É aí que é o problema da musculação, que as pessoas não gostam. Além do barulho, o professor não dá atenção, aquele monte de espelho e etc. É você fazer 10 repetições, 1 minuto. 10 repetições, 1 minuto. É muito chato. Quando você tá num programa que você tem que é um funcional, vamos dizer assim, vai mais perto de um treino Um funcional. circuito ali, né? O tempo todo... 40 segundos com 15 de intervalo, se você calcular em 35, 30 minutos, que é o nosso treino, você chega a fazer 20, 25 séries. O batimento chega nessa zona. Então já se trabalha o aeróbico dentro do muscular. Nossa, já vai os dois juntos. Os dois do mesmo juntos. Você tá falando aí de muscular, isso é sensacional, o que você acabou de falar. Inclusive, a galera pode fazer esse cálculo em casa. Você fez o seu? eu fiz. Eu não sabia disso É, não, também. cara. Eu acho que eu já soube Porque eu alguma ia vez, perguntar, mas ia eu falar, não- cara, frequência. Eu não sei calcular isso. Pô, maravilhoso. Mas aí você tem um reloginho que mede, né? Então, por isso que eu tô vendo isso. Eu vou te mandar mensagem todos os dias, 7, meio-dia e 8 da noite. Você tá fazendo 7 minutos? E agora? Tá nos 7 minutos? E agora tá nos 7 minutos? Foda. Você falou de massa muscular e, cara, é exatamente isso. Massa muscular e paciente bariátrico é algo que realmente precisa combinar, né? Precisa estar em sintonia. E, enfim, a gente tava montando uma aula agora para pós-graduação e o tema da aula era sarcopenia. Sarcopenia é um quadro, uma doença, inclusive, né? Que junta perda de massa muscular com perda de força. Então, quando a pessoa tem um certo nível de perda de músculo e tem um certo nível de perda de força, a gente consegue mensurar, medir isso daí. A gente diz que a pessoa ela entrou num quadro de sarcopenia. E já existe o termo de sarcopenia pós-cirurgia bariátrica. Como a sarcopenia é uma doença que agrega muito essa coisa da perda do músculo, o que a gente tem que fazer para o nosso paciente não entrar nesse quadro de sarcopenia que aumenta a mortalidade dele, faz ele morrer mais cedo, aumenta o risco de várias doenças, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de internação, é péssimo. A gente tem que preservar a massa muscular desse paciente e otimizar a qualidade do músculo que ele tem também para que ele consiga ter força. O que a gente vê? Os 3 primeiros meses de cirurgia bariátrica é onde esse paciente vai perder 70% quase de toda a massa muscular que ele vai perder no processo de emagrecimento. Isso. Os 3 primeiros meses, 66%. Uma meta-análise mostrou isso. E aí, o que eu vejo na prática dos cirurgiões em geral? Hoje em dia, tá até melhor isso. Mas antigamente, Juan, e aí você me fala como é que tá, porque eu tô meio fora, não sei como é que a galera tá lidando com isso. Os cirurgiões, eles liberavam a galera pra fazer atividade física com 3 meses de cirurgia. Então, era o tempo onde ele tá mais perdendo, que é quando ele mais precisa se exercitar pra preservar esse músculo pra, inclusive, não ter reganho de peso, ter todos os benefícios da atividade física no que tange emagrecimento, saúde mental e não ter uma sarcopenia lá depois, num pós mais tardio. Era a época que ele não podia, porque, tá proibido por causa da recuperação pós-operatória. Hoje eu vejo que alguns cirurgiões são mais tranquilos. Os que eu trabalhava, liberava com 30 dias. Isso. Mas eu ainda acho um pouco tarde. Eu conheço cirurgiões que, com semanas, já tá liberando exercícios que não mexam com o abdômen, que é onde foi manipulado.
Como que está esse movimento de liberação para atividade física nesse pós-operatório? E qual a sua opinião como educador físico, né? Essa liberação realmente está tardia? Podia ser mais cedo? Com o cuidado que você tem de acompanhar o paciente para ele não estragar a cirurgia, daria para ser ainda mais cedo? Porque o fato é que é importante, né? Nossa, é perfeito isso. Por mais que esse paciente tenha orientação, não importa de quem, ele precisa ter os certos cuidados. Então, geralmente, com 30 dias, que daí a gente consegue fazer um trabalho de força, de ganho de massa muscular. E antes disso, com 7 dias, Mari, a gente já começa com um protocolo, mas ele é muito mais recuperativo do que qualquer outra coisa. Como é? Uma caminhada, talvez? São exercícios que você faz, uma intensidade, eu falo para as mulheres, dá para fazer de calça jeans e salto alto, que é o senta e levanta da cadeira, a ponta do pé, flexão de braço na parede e abdução dos braços. Só isso. De manhã e de noite, depois de 7 dias, com uma caminhada de 15 minutos de manhã e de noite, sendo que de hora em hora, igual a telecena, precisa levantar e caminhar, que daí é atividade física, após 7 dias. Antes disso, não vale a pena mexer. E por isso a gente está falando de 21 dias. Aí, com 30 dias, já começa o trabalho legal. E aí, esse ponto é fantástico, Mari, de sarcopenia, da lua de mel da Bari, né? Esse termo é bem comum, né, aparecer. As pessoas acham que o exercício físico vai servir para otimizar ou acelerar o emagrecimento. A pessoa que pensa nisso, o paciente, você que está aí, acha que para esse objetivo, o exercício físico, você está completamente errado. Sério? Completamente. Então, não, vou fazer exercício porque eu quero perder mais peso. Que a Mari acabou de falar. Quanto mais você queimar caloria, maior a chance... A gente está falando sem a prevenção da massa muscular. Questão da alimentação baseada na proteína e exercício muscular. Quanto mais aeróbico você fizer e mais você queimar caloria, maior a chance de você perder massa muscular. Isso é até óbvio, lógico, né? Então, para isso, o exercício físico nos 6, 7 primeiros meses, que é aquele emagrecimento avassalador, o exercício físico ele vai trazer a qualidade ao emagrecimento. Então ele não... mas eu posso correr 5 km. Eu não oriento, de verdade, fazer exercício aeróbico nesse tempo. Porque vai queimar energia à toa. Quando eu falo energia, use todo o seu tempo e energia para exercício muscular. Que daí é essa prevenção da sarcopenia, é a construção da massa muscular que demora, não é de um dia para o outro. Isso é fundamental. Cara, e isso é muito louco, porque pega o raciocínio que eu fui entendendo nesses estudos. A sarcopenia, ela não vai acontecer nesse primeiro ano. Por quê? Ele vai perder músculo, mas ele vai perder gordura também. Então, a proporção músculo e gordura, por mais que ele tenha perdido músculo, isso é ruim, fica ainda ok, certo? Ele tem uma composição corporal ok, mesmo que ele tenha perdido muita massa muscular, o que não é desejado, mas ele perdeu gordura também. Então, ele tá pequenininho. Só que o rolê piora quando esse paciente entra no 2º, 3º, 4º, 5º ano de cirurgia, ele começa a reganhar peso. E aí a gordura retorna, no entanto, a massa muscular que ele perdeu, não. Então ele volta a ser um paciente grande com uma musculatura desse tamanhozinho. E é aí que o quadro sarcopênico se instala e todas as consequências ruins disso também. Então, o paciente do reganho de peso que volta a ter obesidade, talvez ele seja um paciente em termos de composição corporal pior do que o paciente do pré-operatório. Porque pelo menos esses, muitas vezes, ele tinha uma certa massa muscular para sustentar o peso dele, ele não tinha passado por uma limitação tão grande na qual a cirurgia o coloca. Então, o paciente de reganho é um paciente fisiologicamente... Quando ele recupera a obesidade, é mais perigoso, talvez. Mais perigoso. É a composição corporal. Que muito você louco disse isso. Tudo. Porque ele fica com um peso maior, só que com uma massa muscular menor do que ele tinha. Horrível. É a pior coisa que tem. E muitas vezes ele não vai perceber, né? Porque, em teoria, ele vai crescer em volume, mas ele não vai saber a composição dele. Na verdade, é aí que a conta chega. Porque enquanto ele tá obeso, ele sabe que ele precisa da cirurgia, ele tá motivado, ele já tá assim, bandeirinha branca. Sim. Nesse momento que a Mari tá falando que passou 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele já tá completamente... Ele sabe que jogou a cirurgia no lixo, no sentido de sensação. Ele sente que ele jogou a cirurgia. É onde ele tem fraqueza, é onde ele não consegue fazer nada. Às vezes ele sente pior, exatamente por esse ponto, do que ele tava antes. Caramba. E é aí que bate o desespero, é aí que eles saem fazendo... É aí que também é outra cilada. Ele não faz musculação. Ou sai fazendo tudo que pedem.
Vê a vizinha tomando suplemento. O que esse negócio aí? Ah, porque eu ganho massa muscular. Ah, vai pro Vou idoso tomar lá, toma sustagem. Toma sustagem. Gasta dinheiro, acaba fazendo um Vou monte tomar de um Herbalife. É aí que mora a segunda cilada do negócio. A primeira é a lua de mel, a segunda é a conta que chega. E é aí que dói tudo. E a pessoa fala assim, não, mas eu já fiz a cirurgia. E agora, o que eu faço? Usa essa cirurgia, né? Aprende a usar essa ferramenta. Então, a atividade física nesse primeiro ano é muito pra você preservar esse músculo, pra você manter esse músculo depois. E aí, sobre a sarcopenia, os guidelines, né? As diretrizes, eles falam, tipo, que a nossa função é, até certa idade, ganhar massa muscular, depois de certa idade, manter essa massa muscular, e quando a gente entra na velhice, porque a sarcopenia, ela é um fenômeno muito do envelhecimento, ou seja, eu, você, Dodô, passaremos por essa fase de perder músculo e força na velhice, isso faz parte. A nossa função na velhice vai ser perder, no entanto, a gente construir um banco antes. Exato. Entendeu? Então, eu, você, Dodô, que tá aí querendo treinar, não sei o quê, a gente tá construindo nosso banco de músculo, pra que quando eu perder na velhice, e eu vou perder, a gente ainda tenha um pouquinho suficiente pra eu ser uma velhinha que vou cair e não vou ter trabalho pra ninguém. Não vou ter que ser internada, Exato. sabe? Cair aqui, opa, vida que segue, entendeu? Pra eu viver mais tempo, viver com mais qualidade. Aí me preocupa esses bariátricos que ainda continuaram sedentários, principalmente os de reganho na velhice, que eles tiveram 2 agravantes absurdos pra perda de músculo. Como que vai ser a vida deles? Como é que vai ser a qualidade de vida deles? Quanto tempo essa galera vai viver? É muito louco isso. Por isso que o exercício físico ele é sempre preventivo. Ele nunca tem um outro fim. É sempre prevenção. Prevenção da flacidez, prevenção do reganho de peso, prevenção das quedas, prevenção da sarcopenia, prevenção de tudo que acontece. Então, a gente vai muito além quando fala de exercício físico, flacidez. Porque eu faço pesquisa com eles ali no Instagram, não precisa nem ser um estudo. Pesquisa, caixinha de perguntas, o que mais te preocupa? Flacidez. Olha só. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. E você tá entrando eu ia fazer 2 perguntas, já vou emendar as 2. Exercício físico preventivo. A gente bate que suplementação é preventiva, então a gente tá falando sempre de prevenção. Sim. Você não espera a coisa piorar pra você cuidar, né? E aí tem uma frase que eu tô tentando lembrar ela aqui como mas eu vou falar o que eu lembro. É que fala que quem não arruma tempo pra cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo pra cuidar da doença. Então é muito mais fácil e menos doloroso custoso. Menos custoso. Eu não faço exercício físico porque eu tô trabalhando pra ganhar dinheiro. Beleza, você vai ter que pegar esse dinheiro depois e cuidar da sua saúde. Então você só tá postergando o gasto que você vai ter. Então, esse negócio de ser preventivo, pra mim, é o que eu levo pra vida. Tem coisa que eu falho pra caceta, eu sou ser humano, mas eu vou voltar. E aí, o que eu queria saber, Juan? Um dos objetivos do Complete Bodycast é a gente trazer histórias inspiradoras e mostrar pro bariátrico, porque na maioria dos lugares falam que a cirurgia bariátrica é uma desgraça. Você vê influenciadores, né, que não entendem, fizeram a cirurgia e jogam aos 4 cantos que é horrível. Acabou com a vida deles, que ele ficou careca, que... Enfim, a gente sabe que não é, falta o conhecimento. Tá tudo bem. O que eu queria? Que você trouxesse um case, né? Você já treinou bastante gente, tem bastante gente que tá com você há bastante tempo. Traz um case de sucesso, assim, você fala, cara, essa pessoa chegou, ela chegou XYZ. Hoje, depois de tanto tempo, se você tivesse dado, ela tá assim, ela perdeu tantos quilos, ela se sente tal. Você tem um case assim? Olha, eu imagino que você tem vários. Tem vários, mas tem um que é mais marcante. Que começou comigo 190 e poucos quilos. No pré, ainda. No pré-operatório. E aí o médico falou, Juan, sem chance de operar agora. Ou você salva ela, olha a responsa, né? Aí eu falei, a responsa é dela, doutor. É dela. Verdade. Não, mas beleza, vamos fazer. Mas daí a aluna falou assim, mas em casa eu vou fazer isso? Eu falei, vai. E aí imagina o tanto de lesão. Nossa. Imagina o cardio. Então imagina que um polichinelo, sabe? Sei. Do exército, era impossível fazer. Era um pé pra direita, é uma valsa. Tudo certo. Começou assim. E é o primeiro passo. E eu falava, é isso. Vai na fé. E a alimentação, e a persistência. Beleza. Ela operou 7 meses depois, com menos 55 quilos do que ela tava. Meu Deus. Treinando, mas ela era de segunda a sexta. Eu falo que ela faltava menos que eu. É a Maria. Eu quase falei o nome dela, mas eu falei... Fulana, você
Você falta menos que eu nesse negócio, cara. Eu preciso te parabenizar. Ela real. assumiu o compromisso. Real. Mas eu falei da responsabilidade dela é porque ela abraçou a ideia. E a cirurgia dela com certeza foi mais segura por causa Foi disso. mais segura, nossa, eles me ligaram na primeira consulta de pós-operatório, quem tá aqui, não sei, foi uma festa, e é de se reconhecer mesmo. Total. Eu vibro com os alunos, de verdade. Quando o aluno, perdi peso, não sei o que, às vezes eu até me emociono, principalmente com essa aluna, porque imagina o risco de morte. Imagina... Se eu falo assim, puxa, não tem como. E ela vai pra uma academia, um professor vira pra ela e fala assim, puxa, não sei o que fazer. Ou fica na esteira. Cara... Não ia dar. Entendeu? Cara, E aí, qual que é o fim da história, né? Ela tá com 1 ano e meio só de cirurgia. Então ela ainda está na fase de perder peso. Ela ainda tem bastante peso pra perder no sentido assim do que ela quer. Mas ela é referência. E aí, ela tá com quantos quilos agora? Não que isso seja importante, mas fiquei curiosa. Não, mas ela tá, se não me engano, com 110. Se não me engano, com 110 quilos. Caraca, mas a gente tá falando de 80 quilos. Ela perdeu praticamente ela, né? Perdeu praticamente ela. Muita coisa. Não perdeu peso. Imagina, assim, é fácil eu falar, porque eu treino, não sei o quê, mas, cara... Eu sou leve, né? Imagina uma pessoa com quase 200 quilos, um passo é uma... Não, eu falo por mim, eu tenho 115 quilos. É muita cara, coisa. Meu joelho sofre. É lógico. Imagina com 190, cara. E lembra do que você falou assim, eu falei do polichinelo? Era exercício adaptado na cama. Como é que deitava no chão? Deitava no chão. Abdominal, deita na cama aí. Caraca. Era. E hoje como é que é? Chão. Ativa. Chão. Músculo ela tem. Você tá entendendo? Músculo ela tem. É que a capa de pele tá sobrepondo, né? Mas daqui a pouco ela... Não. Esse é o ponto. Às vezes a galera quer emagrecer muito, quer emagrecer vários quilos, mas isso vai às custas, né? De mais massa muscular do que gordura. Então, às vezes eu falo assim, eu prefiro você 10 quilos a mais com seus músculos, porque você preservou 10 quilos de músculo, do que você com 50 quilos, que é o peso que você quer chegar, e esses 50 quilos serem alcançados às custas de massa muscular. Só que às vezes as pessoas não alcançam isso, né? E eu sempre brinco, eu posso ter 2 pessoas aqui, 2 Joanas, Joana 1, Joana 2. As 2 pesarem 60 quilos. Só que se a Joana 2 pesa 60 quilos, mas ela tem mais músculo e menos gordura, ao mesmo tempo que a Joana 1 tem mais gordura e menos músculo, a Joana 2, mesmo peso, vai ser aparentemente mais fina, mas vai ter uma característica mais magra. Sim. Ela vai parecer mais magra. Porque a pessoa, a gente tem que se desvincular um pouco dessa coisa do peso da balança só, né? Não quer dizer tanta coisa assim sempre. Não, e eu vou falar de novo, tá parecendo que eu sou prova viva, né? Mas eu sou prova viva de novo. O meu IMC, ele é 34. Então, cara, mais um pulinho eu tô na bariátrica. Só que a minha quantidade de músculo no corpo, ela é acima da média. Não parece. Então não parece que eu tenho 100 e poucos quilos. Nossa, esse Só assunto que é bom. se eu fosse entrar no meu IMC, eu teria que ter 80 quilos. Eu nunca tive. Eu cheguei a 95, eu parecia uma caveira. Então o médico falou, cara, esquece IMC. Esquece, vai na composição corporal. Se tá com porcentagem de gordura, perde essa porcentagem, vamos trabalhar. Mas, cara, esquece número de balança. Então por isso que eu concordo que o bariátrico... É que eu sei que tem a ânsia ali, né? Claro. Eu tô com 190 quilos. Eu queria estar com 60. Ela quer ver número caindo. Sim. Mas não precisa ser a todo custo, né? Dá pra chegar num peso ali que às vezes é acima do que ela queria, mas ela vai estar bem como nunca teve, né? Mas é aquela história, a Mari vai saber melhor do que eu. Quando o paciente chega com essa angústia, e a gente consegue explicar pra ela que a composição corporal é mais importante do que o MC, do que a balança, aquela balança de cozinha que fala, né? Sim, de banheiro, né? Aquele quadradinho. Não é parâmetro. Eu falo pra eles até, eu prefiro que você compra aquelas balanças de bioimpedância, aquelas mais baratas chinesas, que é um parâmetro irreal no sentido de número, mas ela vai te dar uma posição se você tá melhorando ou não na questão de massa muscular e gordura, porque é ali que a gente vai entender o que tá acontecendo com você. Perdi 9 quilos. O que são esses 9 quilos? O que é? O que você perdeu? Às vezes perder 9 quilos é ruim, né? Ou então o paciente chega daí e fala, nossa, Juan, perdi só 3 quilos. Aí eu falo, peraí, manda sua bioimpedância. Manteve massa muscular, ganhou massa muscular às vezes e falou, cara, melhor do que isso nem tem como. Você tá... Aí, não, mas por quê? Explica 1, 2, 3... entendi. Na próxima a pessoa já chega com uma mentalidade de, olha, mantive de novo a massa muscular, que é o que eu, na minha área, mais me preocupo, né?
As coisas... Acho que é o que eu falei lá no comecinho. Eu falei, trazer consciência e informação é o que o paciente precisa. Por isso que eu sou muito a favor de podcast, das lives, de Instagram. Eu sou fã do mundo bariátrico porque a gente tem essa arma na mão. Isso daí eu fico completamente lisonjeado. Importante. A gente até estava falando da minha profissão antes, da bariátrica, né? Que era educador físico, mas era com outra questão. O que me brilha os olhos é isso. Talvez você não estava realizado Não, até conhecer exato, essa galera, né? Não, e o propósito desse podcast é exatamente esse. Trazer consciência, trazer conhecimento para que a galera não sofra, cara. À toa, né? Porque às a vezes. gente vê tanta gente sofrendo por falta de informação, cara. Tanta gente que a gente fala, cara, não é possível. Então, quando você traz... Foi chuva de conhecimento. A galera vai olhar a atividade física com outros olhos. Inclusive eu. As minhas desculpas sumiram, cara. Hoje eu só tô tomando porrada, Mari? cara. Será? Não sei não. Eu vou fazer Não um sei. desafio público. Eu vou mostrar, ó, galera, eu vou chegar lá. E funciona... Isso, inclusive, influencia muita gente, viu? Fazer desafio público. É um dos projetos também eu começar a aparecer um pouquinho mais na Complete. E a ideia, cara, é eu começar a puxar a galera nisso. Vai te puxar e puxar a galera, né? É bom porque a gente faz o compromisso com os outros, a gente se obriga também, né? E outra, é um projeto ainda, inclusive, cara, você tá mega convidado, você é de Jundiaí, né? Campinas. Campinas. Cara, a gente já tentou ano passado, não deu certo, fazer um evento aberto. Presencial. Num parque legal, Em grande. São Paulo, talvez, né? Cara, convidar uma galera, levar a amostra de whey protein pra galera experimentar, tem que dose de acontecer. lib. Pra quê? Pra gente criar esse movimento. Aí você faz um treinão lá com a Faz gente. um treinão. Nossa A ideia senhora, é essa. tô lá já tô 500 indo. pessoas, 1000 pessoas pra pessoas. gente movimentar um sábado. Com palestras. Fantástico. Então, assim, a gente vai fazer. Então, em breve chega o convite pra você, pra gente fazer um trabalho legal, porque é isso que a gente acredita, cara. Sabe uma vez que aconteceu que eu lembrei que... Nossa, eu dava risada durante o negócio, mas eu queria me matar ao mesmo tempo. eu nesse negócio de desafio, eu tava pra fazer uma prova, né? Que prova que eu fazia, né? Que agora eu entrei pra outra modalidade. Corrida com obstáculo. Já ouviram falar? Já. Aquelas obstáculo militar. Ah, tipo... Você corre Salta. na trilha, sobe a corda de 4,5 metros, desce, carrega aquela bola, aquela madeira, vai Aí na rasteja lama, rio. tem várias o nome provas. dessa Bravos prova? Race Bravos é a Race. principal. E eu... Aqui em São José tem às vezes. Tinha, Tem, é, às de- vezes. Eu não tenho de coragem tempos em de tempos participar. vem. Já fiz uma Toma recente choque, em Eu Jacareí. treino, nada mas no eu gosto de gelo. treinar, tipo, limpa. Eu nem gosto uma de delícia. Mas o slogan deles é disso, corpo sujo e alma limpa. É total, E é imagina. real. E eu treino pra elite da Bravos, então sou aquela galera top. que sai... Risco na Você cara. coloca uma bandana. bandana. Tem a galera dessa, mas é verdade. Eu vou na elite e eu fui massa. bem já várias vezes, mas eu não vou ficar me gabando aqui não, tá? Eu sou ótima, essa só- calma não, brincadeira. Beijo no ombro. Eu treino E de num segunda. dia... Eu nem treino. É brincadeira. E num dia, esse negócio de eu vou treinar, vocês vêm comigo, não sei o quê, eu abri a câmera e falei assim, hoje eu vou correr 12 km, vocês vão me acompanhar. Rapaz do céu, no 7º km... Sabe aquele dia que nada encaixa? Porque eu corro, dá pra correr 12 km dentro da minha programação, tava legal. Sabe quando no 7º km eu falava assim... O que eu fiz Que faz merda foi. que eu fiz da E minha vida. juro que eu fui pela galera. Inclusive, eu abria o story na corrida e falava... Por vocês aqui que eu tô... Eu queria Cara, parar. Influencia. É um negócio legal. Então, pode abrir esse projeto aí que você tá falando. Aí, ó, eu só Dudu. preciso tomar coragem. Mas eu vou abrir, eu vou trazer uma galera e a gente vai fazer público, alguma coisa bem Bora, legal. vai Que eu ser acho bom. que é um movimento Você bacana. sabe que, puxando o gancho disso, dessa coisa da cabeça, não sei o que, você falou uma coisa no meio que eu esqueci de comentar. Que quando a galera começa a treinar, começa a ficar com mais paciência em casa e começa a ter mais paciência até com o marido ou pra preparar um jantar e etc. Você sabe que o exercício na parte mental é importante também por causa do incômodo, porque é um incômodo controlado. Paulo Musi fala isso. Quando você tá lá na musculação, tá doendo e você fala mais um, claro, no limite da segurança, né? Ou tô lá no CrossFit, eu já tô morrendo, mas eu consegui fazer mais uma série porque eu quero. Você coloca o seu cérebro pra ele se acostumar com o incômodo. Então as outras situações incômodas do dia não parecem tão incômodas mais. Você se sente mais paciente, sabe? Porque você está acostumado com situações de incômodo. Então, tanto que o atleta é um cara que depois ele geralmente costuma ser muito disciplinado nas outras áreas da vida dele. Palestras Ele é motivacionais, é isso mesmo. organizado, Exato. porque ele é um cara que está acostumado com o incômodo o tempo inteiro. É um cara que muitas vezes depois ele progride, ele ganha dinheiro, ele cria empresas, etc. Porque é um cara que sabe viver no meio do incômodo, né? A vida inteira ele foi assim. Então é bom pra gente se colocar em situações de incômodo controlado, né? Por causa da nossa segurança, pra que a gente saiba lidar com os incômodos da vida. É. Do trabalho, da família, não sei o quê. Isso tem
tem relação. Essa questão mental, eu já ouvi muito dizer, o Paulo Musi fala mesmo disso, que o seu cérebro ele não sabe. Ele não entende se você está num treino, se você está Fugir numa do briga de leão. casal, se é você... domingo. O que é essa carga de 50 quilos tá nas costas dessa menina doida? Então, é isso que ela falou, de gerar esse incômodo, essa carga mental de incômodo, porque isso, seu cérebro não sabe se é um treino, se é uma briga, se é uma questão de vida ou morte. Sobrevivência. E a sinapse é a mesma. É muito surreal, legal né? isso, É muito legal. Ah, o corpo é muito inteligente. E você sabe que como eu sou corredor e já tem bariátricos que fazem corrida... Tem nada que incomoda mais do que correr muito longo. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu não aguento correr 200 metros, e isso é real. Real, é. Mas eu vou falar uma coisa que vai parecer doideira, mas quem corre hoje sabe do que eu tô falando. Você não aguenta correr 200 metros. Aí você fala assim, eu vou correr 500, mas eu vou dar um jeito de correr 500. Aí você corre. No segundo dia você fala, eu vou correr 700. Aí você corre. Quem corre 700, corre 1 quilômetro. Quem corre 1 quilômetro... Olha a doideira que eu vou falar agora. Quem corre 1 quilômetro, corre 2. Quem corre 2, corre 5. Quem corre 5, corre 10. É assim que funciona. Degrau. Eu tenho um aluno de personal que não é bariátrico, mas era super sedentário e ainda tinha obesidade, que ele não... Era isso. Em 9 meses ele fez a meia maratona. Meu Deus, que é 21 quilômetros. Em 9 meses. Nossa. Mas não corria 200... Mas sabe naquela esteira, 40 segundinhos aí só pra dar uma corda? Não dá. Andava, não sei o quê. Aí foi 500 metros de 700, 1, 2, 5, 10, 12, 15, 17, 20. E agora tá treinando pra maratona. E é a importância das pequenas metas, né? Imagina se ele falar, eu vou começar correndo uma meia maratona. Ninguém faz. Não vai, né? Ninguém faz. Não vai, o porque... preparo, ele é progressivo. E é assim, correr sem... Porque eu consigo correr quilometragem, né? Mas eu preciso de música. Por exemplo, vai correr 5 km, tá bom, me dá um fone. Aí eu vou ouvindo música, dançando. Agora, a galera geralmente que treina pra maratona é sem nada, né? Sem nada. Eu não sei como é que é. Você vai com Olha, música? Muito. Então, não Mas sei. é Eu já vi, estourando aí eu não até estou evoluído desse ponto, É. porque eu acho que eu não consigo. É muito tempo fazendo um movimento muito repetitivo. Essa pessoa tem um mental. E o mental também, por exemplo, eu já corro 10 km, tá? Então você fala assim, vamos correr 10 km? Dá. Quando você chega no 5º quilômetro, você está também cansado, você também tem vontade de parar. Acontecem vários fatores durante... E a gente tá falando de corrida, mas envolve o treino. Isso é legal a gente falar, porque durante o treino a pessoa acha que ela tem que estar linda e plena. O tempo inteiro, eu Não mando. é isso. E eu fico assim, 5 km. Não, mas eu já corri 10, então vai. Beleza. Aí vai 6 km, ó. Vamos até o 7, até aquela árvore. E beleza, chegou aquela árvore, legal, tô bem. Ó, falta 10, daí você começa o relógio, falta 10 minutos. Não, 10 minutos tranquilo, ó. Então agora falta mais 500. Você vai num jogo louco, de pequenas mental, metas, assim. que quando você vê, você fez 40% a mais do que você conseguia. E esse é o jogo mental dos 40%. É conhecido, inclusive. De você conseguir ir 40% além. Tem um cara que ele chama David Goggins. Ele é americano ou canadense, mas acho que ele é americano. E ele, assim... Ele era super obeso, 200 e tantos quilos, e ele queria ser da marinha. E aí, obviamente, ele foi negado. E aí, o cara falou assim, você precisa perder 80 quilos. Sabe um negócio, aquelas histórias assim, em tantos meses. Ele falou assim, pois então, eu vou perder. E aí, ele fazia 3 horas... Mas daí ele é pro extremo, tanto que hoje se vê, o cara é inteiro quebrado. Mas ele perdeu, hoje o cara é rachado, rasgado. E ele fez aquele Hell's Week, que são 7 dias de extrema desafio, um negócio surreal. E ele desenvolveu, ele é muito conhecido, tem programas dele, tem livro, e ele fala que é a regra dos 40%. Que você sempre consegue dar 40% a mais do que você pode. Parece. Claro, você tem que estar preparado para aquilo. Não saia fazendo uma maratona, não é essa a questão. Mas como o mental influencia. E a sensação quando acaba, Mari, é maravilhoso. Por isso que eu gosto. Não é que é que as pessoas também falam, eu não gosto de treinar. Tá, também não, né? Não é igual. Mas tem muita coisa que a gente não gosta de fazer. Exato. Primeiro que a gente não faz só o que gosta, né? Mas segundo que as pessoas confundem muito. Tipo, eu não gosto de treinar, não adianta. Porque ela compara com ir na pizzaria. São gostar diferentes, entendeu? Tipo, é o jeito de se afeiçoar à atividade diferente. É lógico que quando eu tô lá no CrossFit, é outro tipo de gostar. Eu tô sofrendo também, eu não queria estar lá naquela hora. Mas é o depois, é o hábito, entendeu? Até se transformar num prazer. Então, é diferente. Então,
Não tem muito, né? Não é Não. opcional. Não é inegociável. Não façam o que eu tô exercício fazendo, tá, é gente? inegociável. É. Não, É você assim, faz ou crossfit vou também. correr no parque ou vou fazer musculação. Não é ou vou pro Netflix. É o que você falou. É. Ou vou pro Netflix e não sei o que, ou eu vou pro exercício. Não. É ou correr ou musculação. É ou pro cross ou pro funcional. Ou pra online ou pro treino personalizado. Não isso. fazer não é opção. Não é opção. Boa. Pessoal, acho que a gente tá fechando. Você quer falar algum último recado, cara? Primeiro, eu queria que você falasse das suas redes sociais, Beleza. pra galera conhecer o seu trabalho, acompanhar, porque a gente acredita muito em bons profissionais disseminando conhecimento. Maravilha. @BariTrainers no nosso Instagram. E a gente tem treinos ao vivo, treinos personalizados, treino gravado para todos os gostos como a gente conversou aqui, de 8 minutos em diante, de várias formas. E eu acredito de verdade, isso é uma essência da BariTrainers, que é acolhimento e segurança. Dessa forma, se você precisa desse acolhimento, dessa segurança, é isso que você precisa, @BariTrainers. Sensacional. Mari, últimas considerações? Perfeito. Treine. Treine. Vai ficar tudo bem, vai Não dar use a certo. desculpa do joelho, gente. Eu Não, tô... mas ele faz também. É que ele tá num momento delicado. 2 filhos e tal. Vai mas dar tudo certo. Deus Você volta proverá. com boas notícias, Deus né? proverá. Daqui a 3 anos. Qual que é a Não, vai idade dar boa? certo, vai dar certo. Daqui a 3 Já anos. deu certo. Já deu. Eu vou me desafiar nesses minutos aí, porque tem que se movimentar. Juan, obrigada, viu, Gente, pela que sua papo. participação. Foi muito bom, eu adorei. Obrigado pela presença, obrigado pelo conhecimento, né, cara, por disponibilizar esse tempinho com a gente. E eu tenho absoluta certeza que vai ter pelo menos um bariátrico que vai sair daqui com a cabeça mudada. Com a luz no fim do Vai túnel. assistir e Isso é vai uma falar, delícia. caraca, dá. E eu acho que em breve teremos vários cases legais pra contar e a gente vai poder falar que o Juan contribuiu pra isso daí. Com certeza. sim, Até espero. o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos em breve. Obrigada, gente. Tchau, tchau.